Olá! Muitas pessoas têm perguntado quais são as regras para as eleições de 2020. Até porque o Congresso brasileiro fez alterações pontuais nas regras eleitorais, mas manteve quase integralmente a legislação que foi aplicada em 2018. Vamos destacar a seguir as principais alterações ocorridas com o objetivo de facilitar a vida dos nossos dirigentes municipais quando forem definir a tática eleitoral a ser usada em seus municípios. O primeiro ponto é a redução do tempo de domicílio eleitoral. Nas eleições de 2020, candidata ou candidato deve possuir domicílio eleitoral pelo prazo mínimo de 6 meses, o mesmo prazo exigido para a filiação partidária. Lembre-se, antes era 1 ano, agora 6 meses. Número 2, o fim das coligações proporcionais. A partir de 2020, não haverá coligações para eleições de vereador e vereadora. Isso é importante destacar. Cidades médias que tinham 15 partidos terão agora 4 ou 5 partidos, porque não haverá mais a coligação na chapa de vereador. Só pode ser coligado com a chapa de prefeito. Coligações serão permitidas apenas para as eleições de prefeitos e prefeitas. Terceiro, esse eu julgo de extrema importância, quociente eleitoral e sobras. Assim como já ocorreu nas eleições de 2018, o partido que não alcançar o quociente eleitoral também participa com as chamadas sobras, que são as vagas não preenchidas pelo quociente. Vou dar um exemplo. O município, com 9 cadeiras de vereadores, teve como quociente eleitoral 500 votos. 3 partidos participaram da eleição. O partido A teve 3.280 votos. O partido B teve 797 votos. E o partido C recebeu apenas 423 votos. Portanto, não teria alcançado o quociente. Nesse novo modelo de cálculo, o partido A preencherá, na primeira rodada, 6 cadeiras e ficará com uma sobra de 280. O partido B preencherá uma vaga e ficará com sobra de 297 votos. O partido C não participará da primeira rodada, pois não atingiu o quociente. Mas, na segunda rodada, o partido C preencherá uma vaga, pois seus votos são superiores aos dos 2 outros partidos. Afinal de contas, sobrou 280 apenas de um, 297 de outro e 423 do partido C. Diante disso, o partido B preencherá a outra vaga. A medida é um avanço, pois o maior número de candidatos pode ser eleito e isso fortalece a democracia. Eu quero ressaltar que é muito comum em cidades menores dizer que, olha, determinado companheiro ou companheira foi o 5º mais votado da cidade, mas não obteve o quociente da chapa e não assumiu. Com essa nova metodologia, dificilmente alguém bem votado não ocupará o espaço na Câmara de Vereadores. O quarto ponto, a cláusula de desempenho individual ou o quociente eleitoral mínimo. Isso também é novo. Em 2020, as candidatas e os candidatos devem obter votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral. O que é isso? Há um piso de votos individual que, não atingido, resultará na eliminação do candidato. Para um quociente eleitoral de 500 votos, por exemplo, considere que apenas 5 candidatos de um partido fizeram 50 ou mais votos. Nesse caso, o partido preencherá 5 vagas, sendo a 6ª redistribuída entre os demais partidos. Então veja, se essa pessoa, se um 6º candidato ou candidata fez 40 votos, como é menos que 10% de 500, mesmo que tenha vaga, essa vaga não ficará para aquele partido. 5. Teto de gastos da campanha eleitoral. O teto de gastos das eleições de 2020 será o de 2016 acrescido de IPCA. Para saber o valor do teto do seu município, consulte o link que aparece na parte inferior da nossa tela. Ela irá lhe ajudar a você identificar qual é o valor máximo e, desse valor, quanto pode ser gasto. O ponto 6 é o limite do autofinanciamento. Isso também sofreu mudanças. Para 2020, o limite é de 10% do teto de gastos da campanha. Um exemplo, o candidato a prefeito, o teto de gastos dele naquela cidade é 1 milhão. O máximo que esse candidato pode tirar do bolso dele como autofinanciamento é 100 mil reais, porque é 10% de 1 milhão de reais. O 7º, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Isso é muito bom. Trata-se de um fundo público de campanhas, assim como é adotado sob diversas formas nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, em mais de 100 países.
O fundo público é mais transparente, democrático e barato, porque por ser público é acessível a todos os brasileiros que podem pesquisar no site do Tribunal Superior Eleitoral quanto é gasto. E também é mais democrático, porque leva em conta o equilíbrio da representatividade partidária e muito mais barato. O custo para o brasileiro não chega a R$18. Quando um banco, uma empreiteira, algum conglomerado de comunicação financia uma campanha eleitoral, não é por ideologia, todos sabemos. O preço que eles vão cobrar dos parlamentares pelo investimento vai ser do bolso dos contribuintes. E você sabe, não serão apenas os R$18. O valor desse fundo será definido com a aprovação da Lei Orçamentária Anual 2020, que deve ocorrer agora no mês de dezembro. Ponto 9, a pré-campanha eleitoral. Isso é muito importante, preste atenção. A campanha está na rua. A única coisa que é proibido até o período eleitoral é pedir o voto. Qualquer pessoa pode declarar sua candidatura, apresentar suas qualidades para a sua missão. Isso quer dizer que você não pode pedir voto, mas pode dizer para todo mundo que você é pré-candidato. A vereadora, prefeita, prefeito. Isso você não está pedindo voto, só está avisando a comunidade que seu nome estará à disposição. Isso é uma coisa muito boa que você pode começar imediatamente. O ponto 10, a vaquinha eletrônica. Está autorizado a arrecadação para partidos e pré-candidaturas por meio de empresas previamente cadastradas no TSE. Esses recursos serão disponibilizados para utilização somente depois de homologado o registro e obtido o CNPJ e aberta uma conta bancária específica para a campanha eleitoral. Portanto, após a convenção do partido, quando você deixará de ser pré-candidata ou pré-candidato e será definitivamente candidato ou candidato, e aí sim você pode começar a sua vaquinha. Uma coisa também que já existe há algum tempo, mas é importante ressaltar, é a janela partidária. Haverá janela em 2020, que é a troca de partidos sem risco de perder o mandato por infidelidade partidária. A mudança de partido, ao término do mandato vigente, deve ser feita durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação. Traduzindo, março de 2020, quem é vereador e vereadora e quiser trocar de partido, pode trocar em março. Depois, não poderá mais trocar de partido. Vou repetir, só vereador e vereadora que serão candidatos. Deputados estaduais e federais só podem mudar de partido no mês de março de 2022. Já prefeitos, vice-prefeitos, senador, governador, esses não têm essa preocupação da fidelidade partidária e podem trocar de partido quando quiserem. O ponto 12 é a quitação eleitoral e a situação partidária. Nunca é demais dizer o óbvio, desculpe-me. Partidos e candidatos com pendências na justiça eleitoral e na agremiação podem ter sérios problemas ou serem impedidos de participarem. Por isso, procure no seu partido, veja no Tribunal Regional Eleitoral da sua cidade se você está tudo certinho. Porque imagine, você começa a sua pré-campanha, organiza no partido, você passa pelo nosso encontro municipal do Partido dos Trabalhadores, seu nome é aprovado e você descobre que tem um impedimento legal que não permitirá a sua candidatura. Isso é muito triste. Por isso, desde já, verifique o que está acontecendo. Depois disso, é rua, pedir votos e boa sorte nas próximas eleições. Um grande abraço.